Fala aí pessoal do Aracnofan, tudo bem? Eu sou o Maurício e hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma história bem bacana, uma história aí bem, sempre muito bem lembrada aí da história de toda a carreira do Homem-Aranha, né? E a história que eu vou falar para vocês é a morte da Jean Wolf. Mas por que essa história é tão importante? Por que ela sempre acaba sendo tão lembrada assim? Então vamos lá, vamos dar um contexto aí para vocês. Essa história ela foi lançada em 1985, foi escrita pelo Peter David. E o que acontecia nessa época? Em 1985, o mundo ainda estava naquele período histórico que a gente conhece como Guerra Fria. Então tinha todo aquele conflito político entre Estados Unidos e a União Soviética, né? O capitalismo versus socialismo. E com isso tinha muito um medo assim de uma nova guerra nuclear, né? Tinha muito esse medo pairando ali no ar. E além disso, os Estados Unidos também estavam passando por uma crise financeira. Então tinha todo um pessimismo aí na época que foi refletido pro meio dos quadrinhos. Foi até nessa época que a gente teve o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, e isso acabou passando também para os quadrinhos do Homem-Aranha. Nesse período, quem assumiu a parte editorial das revistas do Homem-Aranha foi um cara chamado Jim Owsley. Em conversa com o Peter David, ele convidou o Peter David para estar escrevendo uma história aí sobre o Homem-Aranha e falou para ele, cara, eu eu quero matar a Jean the Wolf. Então faça aí a sua história. A gente precisa de desse ponto, dessa guinada aí na revista do Homem-Aranha. O Jim Owsley, ele quando assumiu a diretoria não, o editorial aí do Homem-Aranha, ele queria dar aos três títulos na época, a Amazing Spider-Man, a Web of Spider-Man e a Spectacular Spider-Man, ele queria que cada uma tivesse um clima meio diferente. Então, a Amazing Spider-Man ia continuar no clima que ela sempre veio, né, contando a aventura do mês. A Web of Spider-Man, ele queria que fosse umas histórias fora ali do ambiente de Nova York, algo um pouquinho mais descompromissado. E a Spectacular, ele queria tratar de uns assuntos mais sérios, uns assuntos mais pesados. Que foi aí que ele começou, ele teve a proposta pro Peter David estar fazendo essa nova história. O Peter David estranhou um pouco o convite, mas acabou aceitando. Ele estranhou um pouco porque, assim, poucos meses antes, ele escreveu umas histórias para Amazing Spider-Man, que é aquelas aventuras que a gente já comentou nos Trip Views Classics, né? Do Homem-Sapo e depois a Aranha Suburbana. Então eram histórias bem mais leves, com uma pegada bem mais de humor, e ele estranhou, assim, por que estão me chamando para fazer algo tão sério. Então, dado esse contexto, vamos ali falar o que é mais ou menos, do que se trata a história da morte de Jean the Wolf. Bom, em resumo, eu não vou me estender tanto aqui, porque eu acredito que a maioria já conhece a história. Se não conhece, eu peço para você parar por aqui, vai ler, depois volta aqui pra gente continuar o nosso papo. Surge ali na cidade um novo criminoso chamado o Devorador de Pecados. E ele começa a sua onda de crimes matando a Jean the Wolf. E o Aranha acaba se envolvendo nisso porque ele considerava ela uma amiga próxima. Ela é uma das poucas policiais ali de Nova York que apoiava o trabalho de vigilante dele. A segunda vítima do Devorador de Pecados é um juiz amigo do Matt Murdock, o que faz com que o Demolidor acabe se envolvendo na história também. E o Devorador de Pecados começa aí a sua onda de crimes. A gente vai vendo ao longo, ao longo da história o Aranha e o Demolidor trabalhando paralelamente para pegar esse cara. E o Aranha vai meio que contando ali com a força policial, apesar do detetive que está cuidando do caso falar que o Aranha é um dos suspeitos. Mas ele se oferece para estar ajudando a polícia, ele tá muito afim de pegar esse cara porque isso virou meio que uma coisa pessoal para ele, né? Paralelamente, o Demolidor também está fazendo suas investigações e é interessante porque cada um tá agindo de um modo, né? O Aranha, como ele tá muito afetado, acaba agindo bem mais impulsivamente,
E o Demolidor tá um pouquinho mais pro lado da razão, ele tá indo mais sorrateiro. O Aranha já chega lá no submundo, né, nos bares ali com criminosos. Ele chega batendo primeiro e perguntando depois. O Demolidor chega ali no papo, tenta levar tudo de boa e só partindo pra pancadaria quando realmente necessário. Daí a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o Devorador de Pecados. A gente vê que ele, como o próprio nome dele indica, todas as ações dele, todos os crimes são... Na loucura dele, ele tem uma base religiosa. Ele quer livrar o mundo dos pecados e ele acha que fazendo isso ele vai ser uma boa pessoa e vai subir aos céus, essas coisas assim. E quando ele tá para fazer mais uma vítima, o Aranha e o Demolidor descobrem, aí eles se encontram na história e descobrem quem o Devorador é e qual é a próxima vítima dele. E eles vão atrás assim desesperados pra não ter mais uma morte. E quando eles chegam lá, tem a confirmação de quem é e o Aranha fica possesso assim, de raiva e começa a bater no cara, bater sem parar, espancar, espancar. O Demolidor chega nele e fala assim, cara, vamos parar por aqui, porque isso que você tá fazendo não vai resolver nada. E o Aranha fala pra ele não se meter nisso, até que o Demolidor precisa de um modo um pouco mais efetivo e começa a bater no Homem-Aranha. E daí os dois começam a brigar entre eles. E é legal porque o embate deles, além de ser um embate físico, acaba sendo um embate ideológico também, porque o Aranha tá querendo dar fim no cara de vez, ali, movido pela raiva, e o Demolidor fala que não, que a gente tem que eles têm que entregar ele pra justiça, que a justiça vai resolver esse caso. E daí fica nessa, né? O Demolidor querendo levar pra justiça, até cumprindo o papel dele de advogado, enquanto o Aranha fala que não, que ele vai cuidar desse caso e o Demolidor não tem que ficar defendendo o bandido. O Demolidor consegue vencer o Homem-Aranha ali num golpe de sorte. Ele fica nocauteado e dias depois o Devorador de Pecados está lá na delegacia para ser mudado ali para um presídio de segurança máxima. Só que quando vai começar a transferência dele, a população tá ali querendo linchar o cara. Aí eles acabam sendo representados um pouquinho ali pelo lado do Homem-Aranha, né, querendo resolver as coisas com as próprias mãos. Inclusive o Aranha tá num prédio assistindo ali a população querendo linchar. Chega o Demolidor e fala pro Homem-Aranha que eles têm que impedir a população de fazer esse ato, que não é correto. E começa novamente a discussão deles. O Aranha fala assim, por que você tá querendo tanto defender esse bandido? Aí o Demolidor fala que não é questão de defender bandido, é questão de defender o sistema, ou defender as leis, né, o que é certo. E pula ali no meio da multidão pra impedir. Só que é muita gente e, obviamente, o Demolidor não ia conseguir deter todo mundo. Ele pede ajuda pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha, a princípio, se mantém omisso. Aí ele faz um pedido um pouquinho mais apelativo, daí o Homem-Aranha não vê uma outra opção a não ser ajudar. Eles conseguem salvar o Devorador. E daí ele vai preso. Mais pra frente a gente vai ver um desenrolar disso. E esse é mais ou menos o resumo da história. Eu evitei spoilers caso você que está vendo esse vídeo ainda não tenha lido, porque é uma história realmente muito boa. E além do roteiro que eu já falei bastante aqui, é legal também dar destaque para a arte do desenhista Rick Buckler. A arte dele combinou bastante aí com o clima da história, com o clima que precisava passar, essa coisa um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais adulta. Então ficou bem bacana mesmo. Mas por que eu quis fazer um vídeo dela? Essa história, ela, apesar dela ter sido lançada em 1985, ela ainda se permanece bem atual porque ela levanta umas questões assim bem pertinentes do que é certo, do que é errado, do ponto de vista jurídico. Então na história a gente vê que a população tá tendo uma descrença muito grande com a polícia, que não conseguem prender o cara e não se sentem seguros e tentam resolver daí as coisas com as próprias mãos. O que é um lado que acaba sendo bem representado ali pelo Aranha, né? Por outro lado, tem o Demolidor,
que defende ali ó, as leis, defende o sistema judiciário, todas essas coisas, e fala que a gente não pode tentar passar por cima de todas essas coisas, de todo o sistema ali da sociedade, porque senão ele não funciona mesmo. A gente tem que agir dentro de algumas regras, porque assim, se a gente não for obedecer as regras, essas regras não funcionam, e daí vira bagunça, né? É um lado do Demolidor que o Peter David explora bastante ali na história, e que pessoalmente eu concordo. É legal como o Peter David lá atrás, em 1985, conseguiu explorar duas ideologias diferentes para um mesmo caso. E que é uma coisa assim que se permanece muito atual, né? A gente pode ver até hoje pessoas discutindo aí sobre defender bandido, obedecer às leis, o que fazer, né, nesse tipo de caso. E eu não tô aqui para falar quem tá certo, quem tá errado. É, já expressei aqui que nesse ponto eu concordo um pouquinho mais com o Demolidor, com o modo dele de pensar. Mas eu queria daí abrir essa discussão com você aí que tá assistindo. O que você acha dessa história? Qual lado você sente que apoia mais? Se é o lado do Homem-Aranha, se é o lado do Demolidor? Então deixa aqui nos comentários, vamos discutindo isso. Eu acho que isso gera uma discussão bem legal. E daí, se você tiver interesse de ir atrás dessa história, ela já saiu 3 vezes aqui no Brasil. Ela saiu primeiro nas edições 87 e 88 da revista Homem-Aranha da Editora Abril. As duas são de 1990. Depois, em 2013, a Panini lançou um encadernado também com essa história que eu não tenho, mas eu vou tentar deixar a imagem dele aqui. E por último, ela saiu aqui na coleção definitiva da Salvat Homem-Aranha, número 8. Os dois encadernados que eu comentei tem a história da Jean Wolf, que é o arco principal, e depois tem uma conclusão que saiu um pouquinho mais pra frente, depois do julgamento do Devorador de Pecados, que se não me engano saiu na Homem-Aranha 103, mas eu não tô com ela fácil aqui pra pegar, então não vou mostrar no vídeo, vou tentar deixar a imagem por aqui também. E por hoje é isso. Fica aí então a recomendação, Morte da Jean Wolf, uma história 10/10 na minha opinião, bem bacana, bem atual. Se você tá correndo atrás aí da sua coleção, tá começando agora, já corre atrás dessa história aí que é um clássico. E uma outra recomendação que eu deixo aqui também, se você gostou dessa história aí com esse clima investigativo, assista o filme Seven, Os Sete Pecados. É um filme aí que tem uma leve semelhança com a história, vale a pena assistir também. Se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like aí, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, e faça um convite novamente para vocês aí fazerem um debate com a gente nos comentários. Vamos aí conversar sobre todas essas questões abordadas aí na história da Jean Wolf. Se vocês também acham ela bem atuais, ou se sou eu que viajei sozinho aqui, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.